Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento e Vida. Esta é a prévia que preparamos para o capítulo 11, berço. Não vamos iniciar sem antes fazer um rápido comentário acerca do roteiro do entendimento, não só do roteiro, mas do tema em si, a importância dele, como dos demais também, no sentido de que procuremos usar o coração para entender as coisas da vida. Com as palavras de Emmanuel, parece-me, não é diferente. É importante que não nos atenhamos às filigranas, como já dito, que sejamos, sim, simples como as pombas, inclusive para buscar entender as coisas que acontecem à nossa volta. Então essa realmente me parece a base daqui para frente, muito especialmente falando, para todos os demais temas selecionados por Emmanuel. Vamos usar o coração e, evidentemente, o raciocínio, buscando compreender a essência do pensamento desse espírito que nos deixou esse legado tão bom, dentre tantas outras obras. Vamos lá? A questão 1. Por que nos é necessário nascer de novo? Cristo asseverou a necessidade de nascermos de novo, a Nicodemos, e por tantas vezes fez referência à reencarnação. Mas vamos ver aqui, entre nós, o tempo de uma vida é suficiente para conhecermos e experienciarmos tudo aquilo que necessitamos. Se somos espíritos eternos, uma vez criados imortais, para chegarmos à plenitude, vamos ser honestos conosco mesmos. Aquilo que nós já aprendemos até hoje, independente da nossa idade, é suficiente para a chamada plenitude? Podemos dizer que sabemos de tudo, ou que um dia saberemos de tudo, mas a nossa compreensão hoje é suficiente para aquilo que responde aos nossos questionamentos? Muita coisa ainda nos falta, na verdade. Vejamos aqui que Emmanuel nos deu uma orientação muito interessante para iniciarmos esse tema, esse capítulo, esse roteiro. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Parece-me muito evidente aqui a preocupação de Emmanuel mostrar-nos que nós somos, na verdade, o resultado de uma soma de experiências, de conhecimentos já previamente adquiridos. A questão número 2. De que modo as sucessivas reencarnações concorrem para o nosso progresso? Nesse tempo de uma vida que nós fizemos referência agora há pouco, nós cometemos alguns erros. Ninguém, honestamente falando e pensando consigo mesmo, vai dizer que nunca errou. Nós erramos sim. Tá? Agora, uma vez arrependidos e querendo reparar o erro, se não houvesse uma nova chance para isso, como nos sentiríamos? E mais ainda, se nós temos conosco que Deus é justo e que é misericordioso, não nos daria Ele chances de reparar nossos erros? Não seria isso realmente uma demonstração muito óbvia da justiça que lhe é peculiar? Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ele nos diz que a justiça fiel, J e F maiúsculos, a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício, para corrigirmos, sim, nossos erros. Mas eu pergunto a vocês, gente, será que é só para expiar? É só para reparar faltas, erros que cometemos? Será que na sabedoria de Deus e na necessidade que fizemos referência de aprendermos tudo, experienciarmos tudo de que necessitamos, não tem algo a mais? Que a mais é esse? Questão 3. Se Deus nada faz que seja inútil, qual a finalidade do envoltório de carne, o corpo físico? Vejamos aqui que em Mateus temos Jesus, uma dica muito boa dele, né? Vosso Pai sabe o que vos é necessário. Ele sabe sim. Tudo o que precisamos, Ele nos concede. Depois nós temos Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 11, berço. O nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Quer dizer, o Criador nos concede a chance de renascermos dentro de um contexto, não apenas com um corpo físico, mas cercado por tudo aquilo que precisamos, não só para reparar nossos erros, mas também para muitas outras coisas. E, finalmente, eu pergunto a vocês, será que apenas o corpo seria suficiente para suprir essas necessidades que eu mencionei aqui? A propósito, quais são essas necessidades? Apenas as do corpo? Creio que não. Questão 4. Há relação entre a aparência física e o grau de elevação do espírito? Então, a passagem aqui de Emmanuel, na obra, vem dizer o seguinte: o escalpelo, quer dizer, o bisturi, né, aquele que se pode usar em dissecações e de um ou dois lados, pouco importa. Mas o escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora,
ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica. Por mais que a medicina tenha evoluído e continue evoluindo cada vez mais rápido, ainda não é possível obter respostas para muitas coisas. E depois nós temos que o Cristo, em Mateus, vem nos dizer que a candeia, qualquer objeto que ilumina, aquilo que ilumina, a candeia do corpo são os olhos. Então veja que interessante, na verdade a aparência muitas vezes engana. Vamos também comentar sobre isso, tá, gente? A relação da aparência física com o grau de elevação do espírito. Até onde há essa relação, como ela se dá e para quê? Mas, de novo, gente, sem elucubração, sem mistificação. A cura direto no ponto, observando a bondade de Deus para com seus filhos e suas criaturas como um todo. Questão 5. A formação, aqui já é a formação, né, do veículo somático, isto é, do corpo, está subordinada unicamente às particularidades do futuro reencarnante. Quer dizer, apenas eu, como espírito eterno, influencio na constituição do novo corpo que eu terei, ou há outras influências? Então nós temos aqui uma ajudinha dos espíritos em O Livro dos Espíritos, só para dar aquele gostinho inicial. Sem que haja pronunciada parecença, quer dizer, não há aquela, não parece, não é a cara do pai, não é a cara da mãe, não é a cara do irmão, mas sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Esse um ar de família, entre aspas. Fica então a dica para pensarmos antecipadamente, relermos, quem sabe, o texto original da obra, Pensamento e Vida, capítulo 11, para depois então adentrarmos no roteiro e depois, mais ainda, continuarmos refletindo. Tá bom, gente? É muito importante eu insistir nisso, para que todos compreendamos. Os roteiros não são uma fórmula mágica, assim como as palavras de Emmanuel e muito menos de Jesus. São orientações que Jesus nos trouxe, que já vêm das Escrituras e que foram corroboradas pelos Espíritos e que nós hoje somos ou continuamos a ser convidados a compreendê-las e aplicá-las no nosso dia a dia, para resolvermos as coisas do Espírito, os problemas do Espírito, como menciona Emmanuel na introdução da obra Pensamento e Vida. Questão 6. Os cuidados dispensados ao planejamento do corpo servem como garantia de um bom aproveitamento da nova oportunidade que está sendo oferecida àquele que o ocupará? Aqui, gente, cabe também a ressalva. Não vamos aqui explicar aquilo que nos dizem os espíritos sobre o planejamento do corpo, no sentido de como que isso se dá. Podemos resumir, vamos resumir no roteiro, no sentido de que a ajuda não falta, a orientação, sim, ela existe, a ajuda é indispensável para que o corpo venha realmente conforme aquilo que nós precisamos, tá bom? Vamos crer nisso no sentido de entender. Passagem aqui de Emmanuel no capítulo 11, referente a essa questão 6. Ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos. Por mais que haja um planejamento muito bem feito, muito amoroso, e há para conosco, que nos ajuda nesse planejamento, a espiritualidade nos ajuda, e Deus sempre no comando, na supervisão, por mais que exista esse planejamento, nós tentamos fazer a nossa parte. E daí porque podemos chegar aqui à questão 7. Quando se diz no texto de Emmanuel, referente ao capítulo 11, ele nos fala sobre aqueles espíritos missionários que vêm, embora não precisassem estar aqui neste mundo, mas vêm para tutelar aqueles que ficaram lá para trás. Então, por amor, renunciam aonde eles estão, temporariamente, é claro, e vêm para prover essa ajuda. E a questão é, qual o limite da cooperação dos que, de forma abnegada, vêm ao mundo especificamente para auxiliar os seus afetos do coração, que ao longo de diversas encarnações ainda não conseguiram encontrar o rumo para o soerguimento, quer dizer, aquele que insiste no erro, que ainda não conseguiu se livrar das mazelas do passado, e há uma dificuldade muito grande. Portanto, uma questão de amor, de caridade, eles são assistidos muito de perto. Agora fica a questão, ou duas questões que eu deixo para vocês aqui. Qual é o papel desses mentores, desses tutores? E qual é o papel dos tutelados? O que cabe a uns e a outros? É isso, gente. Então, vejo vocês, ou vocês me verão logo, logo no roteiro que iniciaremos muito em breve, tá bom? Olha, até mais, fiquem com Deus e um forte abraço.